dia. Hoje eu vou passar uma partida referência sobre a variante Botvinnik. Essa partida tem como referência o campeonato russo de 1931. Ser campeão da União Soviética em 1931 era mais difícil do que ser campeão mundial. Então, a era da escola soviética deu um salto qualitativo com os estudos de Botvinnik. Ok? Então, Botvinnik contra Sokolin em 1931, a gente vai analisar passo a passo. D4, D5, cavalo F3, cavalo F6. Essa situação é a D60, jogada hoje por Magnus Carlsen, de brancas. Ele já jogou 3 vezes contra famosos grandes mestres. Cavalo F6, C4, E6, cavalo C3. A gente pode dizer isso quando a gente joga D5 e E6, a gente joga isso aqui como anti-eslava, tá certo? Cavalo de B, D7. O preto agora causou um problema, o bispo de C8. Vamos ver como é que ele vai desenvolver esse problema. Desobstruiu a passagem do bispo, bispo G5, máxima atividade. Bispo E7, desenvolveu o bispo E3. Roque. Como você não tem a cravatura e capa branca, já falei que no peão da dama você deve ocupar a casa da diagonal B1, H7. Quando não tem a cravatura do bispo que está em C8 enclausurado, você joga bispo D3. Tá? C6. E agora essa formação aqui é a formação corpo-espinho, tá? Corpo-espinho. Vamos ver como é que o Botvinnik explorou. Então vamos lá, primeira análise, tá? A primeira análise. A gente pode jogar H4, H6, não captura, somente faz a pressão, bispo H4, C5, roque, B6 e dama E2. O branco está desenvolvido. Por quê? Porque as torres se comunicam. E dama E2. Ok? Tá certo? Então, voltando à original, isso era o pensamento de Botvinnik. Poderia entrar nessa variante. Lembrando a vocês que eu estou fazendo um tutorial da variante Botvinnik de 1931. Então, D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, cavalo BD7, passa o bispo, bispo G5, bispo E7, bispo E3, roque,
bispo D3, formação porco espinho. Tá certo? A gente já viu que era H4, H6, bispo H4, C5, roque, B6 e dama C2 ou dama E2, conforme o estilo de cada pessoa. Vamos a outra análise. C toma D5, C toma D5, C toma D5, E toma D5 para liberar o bispo, tá? Por quê? Porque não pode ser assim. Porque vai ficar uma coluna aberta em C e o branco chega mais rápido com torre C1. Então ele fecha a porta porque essa torre chega mais rápido na coluna. E também libera o problema do bispo de C8. CD5 é D5, dama C2, H6, bispo H4, torre E8. Justificou peão toma peão, tá? Chegou primeiro na coluna. Botvinnik estava sabendo disso, tá? Botvinnik estava sabendo disso. Então, nessa formação, podia jogar também roque, DC4, resolvendo o problema do bispo C8, bispo toma, H6, bispo H4 e B5. Retorna para D3 e solucionou o problema do bispo B7, que foi para B7, saindo de bispo C8, que era horrível. Também solucionou. Tá? Tudo isso, 1931, Botvinnik está ciente. Tá? Botvinnik está ciente. Tá? Então, o grande mestre começa a adotar a segurança do rei, retirando do meio do tabuleiro, sujeito à abertura do centro. Então, veja, Botvinnik, analisando todas essas possibilidades que eu acabei de mostrar, observou que o rei dele sempre fica no centro. Como a torre não foi para o centro e existe o problema do bispo de C8 para ser solucionado e a torre de A8 também está ruim, essa é a hora-chave de você tirar o rei do centro. Roque. Por quê? Porque todo roque é perca de tempo, mas é um mal necessário. Tem que tirar o rei do centro e guardar o bichinho, tá? Aí ele A6. Por que A6? O negro teria que afastar a peça que o ataca mais tarde e jogar no centro, né? Deveria ter jogado H6, bispo H4, C5, esse peão aqui, C5 e CD5, tá certo? Momentos posteriores. Deveria ter jogado assim. Por quê? Veja, quando dá roque, você tem um bispo que está atacando o seu universo. Você deve afastá-lo quanto antes. Nunca deixe peça depois do centro do tabuleiro. Nunca deixe, tá? Você tem que ter o princípio de afastar ou fazer a profilaxia para ele não vir para o seu campo. Então, o lance aqui era afastar. Então, o grande mestre Sokolin não observou isso em 1931. Jogou A6 com o intuito de capturar e emendar os bigodes. Tá certo? Só que Botvinnik está atento a isso. Então, o lance da moda de 1931 é peão A4 até hoje solucionado, tá? Aí vem. Então, se ele jogar agora peão H6, bispo agora, C5, aí você joga o lance de capa branca, cavalo é 5, tá certo? E o branco está um pouco melhor, tá ok? Por quê? Você tem uma peça cravando, você tem uma peça no centro
tá certo? E você pode emendar os bigodes aqui. Então, nesse posicionamento, A4, então, B toma, D toma, Do toma, e agora, tá certo? O branco deveria aumentar o seu espaço. Aí C5, ó, C5, querendo, porque isso aqui é um imbróglio, minha gente, ó. Esse cavalo aqui, esse bispo aqui é um imbróglio, quer dizer, é um problema. Então, ele está tentando se libertar. Jogou C5. Outra, você nunca faça essa situação de capivara, de capturar o peão para desenvolver o problema dos outros. Você não está aqui para isso. Você está aqui para ganhar espaço, tá? Quando você joga peão da dama, você está aqui para ganhar espaço. Então, BC4, C5, ok? Mas em 1931, ok? O que é que Botvinnik pensou? Pensou em capturar para não ficar com o peão isolado. Hoje não se faz mais isso. Hoje tem uma teoria chamada o peão da dama isolado. Mas vamos ver naquela época como era o pensamento de Botvinnik. Peão toma D toma C5 e era bispo toma C5, tá? Então esse foi o erro clássico. Esse é o erro clássico. Por quê? Deixou, né, cravar. Esse cavalo não sai mais nunca daqui. Se esse cavalo sai, o cavalo vai para E4 e ataca. E o cavalo vai ficar solto, porque ele não vai poder vir por aqui, tá? E vai ceder, se tirar o cavalo, vai ceder a casa E5 para o nosso cavalo. E a gente vai ganhando espaço. Então, bispo toma é um verdadeiro erro tático, né? Erro tático. Aí dama E2 para trazer o desenvolvimento e explorar a coluna aberta. Dama E2 e finalmente afastando o bispo. Bispo H4 e agora observando o erro clássico, né? Um erro tático, o bispo volta 2 vezes, perdeu tempo. Então, quando ele voltou, observou que tinha errado, né? E agora deu mais um tempo para o branco. Dando mais um tempo para o branco, então você aumenta a sua vantagem. Então, bispo E7, torre de FD1, crucificou a posicionamento do cavalo de D7 e o bispo de C8, tá? Posicionou com torre de FD1, tá certo? E cavalo H5. Veja, nessa situação, tá, que não deveria existir, você nunca coloque um cavalo que está excelente no centro para a baia, jogar o cavalo no canto do tabuleiro. Isso é mesmo que dizer, né, que jogar a toalha. Você tem um espaço no centro. O branco está melhor fazendo uma simples análise depois desse lance. Uma peça, 2 peças, 3 peças e mais um raio de ação na coluna aberta. Veja, isso aqui, só essa pequena demonstração de força mostra que o preto está inferior. Aí o grande mestre, desesperado, pega o cavalo, uma das poucas peças movidas, mesmo que está sob pressão, forte pressão com o bispo de H4, e lança o cavalo na baia, quer dizer, no canto do tabuleiro, né? Um desespero, né? Não vendo que poderia simplesmente desafogar um pouco a situação da pressão, porque isso aí, quando você lida com pressão, você tem que desafogar as peças. Então seria dama assim,
H3, tá vendo? Dando um suspiro para o rei e uma abertura para o bispo, tá? Seria H3. Torre é 8, tá certo? Não tenho mais o que fazer, porque aqui tem pouco alcance, então eu venho dar vida ao meu bispo. Bispo G3 e o bispo B4. Agora o preto está fazendo pressão, tá? Agora temos uma situação menos desastrosa. Então, o grande mestre em 1931 deveria ter visto essa situação contra Botvinnik e desafogado. Tá certo que o branco ainda continua bem, mas em relação a cavalo H5, esse posicionamento do preto é muito melhor. Então, esse pequeno desespero, né, com cavalo H5, fez com que Botvinnik, né, demonstrasse toda a técnica para explorar. O cavalo, veja, o cavalo já está na casa ruim. Então você não vai tirar o bispo, porque senão ele elimina o bispo. Você tem que eliminar o bispo bom aqui, ó, o bispo de E7, que não vai mais nunca me chatear. Bispo E7, dama toma E7. E agora você vai fazer o que Capablanca orienta, tá certo? Se você tem, tá certo? Se você tem uma avenida aberta, você tem que dominá-la. Então você prepara para a dobratura, vai dobrar as torres. Torre D2. Novamente o branco, né, deixa passar o aumento da atividade da peça, princípio fundamental do xadrez. Agora o negro joga seus cavalos longe do centro. Esse erro tático contraria a teoria da sempre viva, que é jogar no centro. Deveria ter voltado o cavalo, mas não voltou, tá certo? Aí jogou cavalo B6. Vermelho, vê que desespero. Esse é um desesperado querendo trucidar o bispo bom. Esse é outro desesperado que deveria ter voltado. Agora os cavalos, tá certo? Tão longe do centro, ó. Aqui está o centro, aqui está o centro. Aqui está o outro centro. Aqui está outro centro. Tá? Aqui está outro centro. Aí quem não está vendo, vou mostrar aqui. Quem não está vendo. Pequeno centro. Tá? Esses cavalos aqui não fazem parte. Grande centro. Né? Grande centro. Né? Tá vendo aqui, ó? Somente o cavalo e o bispo estão dentro do grande centro. O restante está fora. É domínio total do branco. Tá? É domínio total do branco. Aí cavalo B6. Aí não tem importância. E agora torre de A, D1. Pode capturar. Eu tenho o controle da única coluna aberta. Dama C5. E agora o preto ameaçou ganhar meu bispo. Aí é de lascar, né? Aí é de lascar. Aí você consegue. Bispo A2. Aí agora você voltando para casa. Cavalo C6. Né? Tentando recuperar o tempo perdido. Você já deu os 4 tempos. Aí é 4. Tirou a casa dos 2 cavalos. É 4. Certo? Excelente lance. É 4. Isso chama-se profilaxia. Só profilático do lance. É 5. E agora dando vida ao problema. O bispo de C8 tá afim de entrar no jogo. Tá certo? Aí ele faz o que? Dama E3. Dama E3. Veja. Essa é uma situação onde no século XX o pessoal que jogava na escola soviética
tinha muito essa situação. Você nota que não existe bispo preto. Então o peão dobrado no centro, na casa preta, tá certo? Não vai poder ser explorado. Não vai poder ser explorado. E outro, ele tem que resolver um problema muito sério, que é o peão de assim. O bispo não vai poder cravar, certo? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Por quê? Porque existe, tá certo? Um cavalo em B6 solto. Então, essa peça aqui, tá certo? Vai demorar a entrar no jogo. Dama é 3. Peão toma. E agora o preto cai na armadilha. Pensa que cravou a torre. Mas não. Isso aqui é só um porto seguro. Tá? Isso aqui é só um porto seguro. Porque mesmo se eu se capturar, eu abro outra semi-aberta para outra torre. Então essa cravatura, tá certo? É só um desenvolvimento. Bispo G4. Aí ele, ó. Assim. Assim. O negro acaba de obstruir uma peça, ficando sem mobilidade, resultando agora em total desconhecimento, tá certo? Ele jogou cavalo C8 e agora você coloca, né, as torres em descomunicação. Cortou, tá? Então veja. E agora você tem um bispo e agora você coloca outra peça ruim, tá? Outra peça ruim. Então, cavalo C8. Então presta bem atenção. Presta bem atenção. Torre C1. Agora eu ocupo as duas. Eu ocupo as duas colunas abertas. E descravo. Vê que situação. Vê que situação horrível. Bispo toma. O erro tático, né? Um erro tático por quê? Porque você reforça o centro. Agora você liberou o cavalo do C3. Veja, a única situação que tinha aqui, tá certo? Era esse desconforto. Aí você ia colocar mais uma peça sobrecarregada. Então ele prefere fazer o reforço no centro e liberar o cavalo. E agora esse cavalo está solto na buraqueira, né? Vai alcançar o centro em pouco lance, além de reforçar o centro. Bispo toma, G toma, cavalo é 7. Né? Cavalo é 7. Ok? Aí cavalo D5. Se capturar, vai passar o peão. E com apoio do padre. Né? E ele aí não tem o que fazer. Cavalo C6. E agora desobstrui o cavalo e entra na sétima. Cavalo toma F6, cheque. G toma e finalmente a sétima. Torre na sétima, tá certo? É problema. É muito problema. Se você capturar aqui, vai entrar próxima na sétima. Aí não tem cristão que aguenta, né? Então o que é que você faz? Torre de A, B8. Torre de A, B8, né? Rei F2, lá vai o rei, tranquilamente capturar os peões, tá certo? Rei F8 e também, ó, da passagem, né? Da outra passagem aqui, ó, tá? Da outra passagem. Cavalo toma 5, não tem o que fazer. A torre de C, C7. Mergulha. Tá? Agora o branco, a ideia do branco é ir todo em cima dele. Tá? Todo em cima dele. Torre de B, C8. Aí agora, ó, bispo toma, vai arrematar lindamente. Não vai poder tomar porque eu tomo com cheque. Tá certo? E eu tomo com cheque. E o peão que você tá terrivelmente, tá? Cheque. Rei H8 e agora Rei G3. Lá vai o rei, tá certo? Lá vai o rei capturar todas as peças do negro. Rei G3. Torre toma C7. Torre toma C7.
B5, tentando fazer um peão passado. Rei G4, como eu estou te dizendo, vou atrás do meu peão. Cavalo C4, né? Rei H5, quero nem saber, porque o importante agora é dar mate, o rei está no casulo. Cavalo D6, né? Bispo D5, a única casa de precisão, o rei vai ficar perdido. Cavalo E8, tentando se libertar, e torre A7, e o preto abandona porque vai cair as debilidades A6 e H6. E essa vantagem decisiva não tem como segurar, tá? Todos esses dentes banguelos cairão e a ameaça do mate é iminente, né? A dama toma é iminente, tá? E essa foi a partir da referência da variante Botvinnik na Eslava.